Isso. Bom, o meu voto está colocado nos seguintes termos. Egrégio Colégio de Procuradores. A proposta de redefinição das promotorias de justiça de suporte ao exercício das atribuições dos órgãos de execução na área do direito de família, na comarca de São Luís, foi encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça ao Colégio de Procuradores. Tem microfones ligados, estão atrapalhando. Tem microfones ligados. Doutora Lígia, doutora Claudenilson, por favor, desligue os microfones. Eu liguei para poder reclamar, doutora. Ah, tá certo, doutora. Desculpa. Bom, procedido através da resolução número 54/2020 do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Assim, para as providências deste órgão da administração superior do Ministério Público, no tocante às consequências desse ato do Poder Judiciário, projetadas na divisão das atribuições aos promotores de justiça da respectiva área de atuação. No bojo dessa demanda ao Colégio de Procuradores, chega junto, por conta da intrínseca relação com a questão da extinção do citado órgão jurisdicional, o fato da existência de 2 promotorias de justiça destacadas para atuação em 5 das 7 varas de família existentes, isso até a extinção da 6ª vara, antes referida, em São Luís. Essa duplicidade de órgãos ministeriais foi alvo de exame do Conselho Nacional do Ministério Público, que, em inspeção correcional, feita no Ministério Público Maranhense no ano de 2014, determinou a adoção de providências por parte da administração superior, visando a correção dessa situação, avaliada pelos corregedores, pela quantidade de processos a cargo de cada um dos promotores de justiça investidos na titularidade das promotorias de justiça de família, como destoante do ideal de divisão equânime do serviço comparado ao volume de trabalho submetido aos demais órgãos de execução existentes na comarca, pondo como alternativa a ser considerada pelo Colégio de Procuradores a recomendação de extinção de uma das promotorias de justiça em duplicidade de órgãos ministeriais em cada vara de família. Como a gente sabe, isso até o momento ainda não foi efetivado, né? A providência que se fez logo depois foi pela resolução que determinou que, à medida em que um dos promotores de justiça, né, viesse a sair da promotoria por algum motivo, né, ou por pedir remoção, ou porque se aposentou, ou qualquer outro fato, ela seria vaga. Essa promotoria de justiça, não confundir com o cargo, né? Essa promotoria estaria vaga, ou seja, se passaria aquilo que eles estavam preconizando de ter uma promotoria em cada vara de família, lá pela Corregedoria Nacional. Assim esclarecidas e delimitadas as questões postas à deliberação, passa-se ao exame da primeira delas, referente aos efeitos na organização interna do Ministério Público decorrente da extinção da 6ª vara de família, pela resolução 54 do Tribunal de Justiça, que assim dispôs a respeito dessa questão. Artigo 1º. A 6ª vara de família do termo judiciário de São Luís, da comarca da Ilha, passa a ser a vara especial do idoso e dos registros públicos, do termo judiciário de São Luís, com a competência já definida em lei. O artigo 2º dessa resolução do tribunal diz o seguinte: a vara especial do idoso e dos registros públicos do termo judiciário de São Luís passa a denominar-se segunda vara de interdição, sucessão e alvarás, tutela, curatela e ausência da comarca da Ilha, com a competência já definida em lei. E o artigo 3º dispôs assim: a 7ª vara de família do termo judiciário de São Luís passa a ser a 6ª vara de família. Sabe-se que na arte redacional das leis de organização judiciária do Maranhão, a praxe é de que a competência de cada uma vara judiciária seja ditada resumidamente já na própria denominação do órgão. Assim, as varas de fazenda pública são competentes para os feitos, né, em que
a Fazenda Pública é parte, e, de igual forma, né, dentro da sua matéria específica, as de família e assim por diante. De outro lado, sabe-se também que a previsão da competência ou atribuição para um determinado órgão é o fato que o faz concretamente existente. Valendo daí dizer, retiradas aquelas da esfera de atuação do órgão, ele faz-se extinto. Aqui, colegas, eu quero chamar a atenção para isto, porque às vezes nós temos também, não é, questões a ser apreciadas aqui, porque nós temos uma forma parecida de organizar. É que o que faz existente uma promotoria de justiça são as atribuições, independente da denominação que a ela se dê. De outro lado, sabe-se também que a previsão da competência da atribuição para um determinado órgão é o fato que o faz concretamente existente. No caso analisado, quando o ato do tribunal declara que a sexta vara da família passa a ser a vara especial do idoso e dos registros públicos, resulta, por consequência, que retirou aquela competência de família, e fez isso através do mesmo dispositivo, atribuindo ao juiz que tinha tal competência a titularidade de outra vara judiciária, no caso, registros públicos e idosos, já existente, porque criada por lei, mas ainda não instalada, concretizando desse modo, além da extinção da sexta vara, também uma remoção funcional de duvidosa constitucionalidade, sobre a qual se deixa de tecer maiores considerações, por não caber nos limites e natureza do presente procedimento. Colegas, eu estou chamando aqui a atenção para o seguinte fato: uma resolução do presidente do Tribunal de Justiça, ao fazer estas providências que aqui estão colocadas, no meu entender, ele fez uma remoção, né? Violou o princípio do juiz natural. Como assim? Na medida em que ele retirou as atribuições, ou seja, aqueles processos e aquela matéria específica que estava na sexta vara de família, e colocou este juiz numa outra vara de matéria completamente distinta. Isso sem que tivesse havido, né, um pedido de remoção, né? Então, isto foi, né, no meu entender, né, uma remoção, no meu entender, inconstitucional. Eu chamo a atenção a isso porque, para que a gente não siga, de vez em quando, né, por alguma distração, a gente enveredar pelo mesmo caminho, já que nós temos também o princípio do promotor natural, que é algo similar ao princípio do juiz natural. Doutor Zé Rico, Vossa Excelência me concede uma parte. Parece que, neste caso do tribunal, houve a anuência do magistrado com relação a essa remoção. Aí, havendo a anuência dele, acredito que não houve nenhum arranhamento naquela questão da inamovibilidade, enfim, da remoção ser feita já no âmbito da própria criação da vara. Sim, mas aí, doutor, eu vejo que aqui ele colocou o carro adiante dos bois. Então, quem está de fora, e aí são advogados, né, que vão observar isso é uma nulidade, porque oficialmente não tem um pedido de remoção. O que caberia era primeiro ter, né, instalado, criado, né, providenciado as providências para instalar a vara do idoso, e este juiz poderia concorrer junto com outros. Veja só, o juiz concordou, mas outro juiz, né, de uma outra vara poderia querer trabalhar no idoso e que talvez tivesse, segundo as regras constitucionais e legais, né, o direito em relação ao outro. Por exemplo, mais antigo, se o critério fosse antiguidade, mais merecedor, se o critério fosse merecimento. Então, aí eu acho que se passou por cima de vários ditames constitucionais, e não apenas o da inamovibilidade que eu coloquei aqui. Mas, de qualquer forma, eu coloquei isso aqui só para chamar a atenção de que, entre outras coisas, pode haver uma reversão disto aqui na medida em que um advogado, num determinado processo, questionar a competência deste juiz de direito lá na vara do idoso ou do atual juiz que está com os processos, né, que no caso foi o da sétima vara, né? Aliás, os processos da sexta vara foram redistribuídos entre os vários juízes, né? E poderá questionar num processo, né, incidentalmente,
questionar a constitucionalidade dessa providência e desse ato que gerou essa providência. No caso analisado, quando o ato do tribunal declara que a sexta vara da família passa a ser a vara especial do idoso, resulta, por consequência, que retirou-lhe aquela competência de família. E fez isso através do mesmo dispositivo, atribuindo ao juiz que tinha tal competência a titularidade de outra vara judiciária, concretizando desse modo, além da extinção da sexta vara de família, bom, estou repetindo aqui, colegas, mas vale a pena, a gente parou para falar sobre isso, né? Concretizando desse modo, além da extinção da sexta vara de família, também uma remoção funcional de questionável constitucionalidade, foi o que nós acabamos de falar aqui. Colhe-se, assim, que a ação deflagrada pela referida resolução número 54 foi a de extinguir a sexta vara de família, ao mesmo tempo em que instalou a vara especial do idoso, com a remoção de ofício do juiz titular daquela para esta. Consequência natural da extinção da sexta vara judiciária seria de renomear as que lhe sucediam na designação numérica, o que é feito na pré-falada resolução, que dispôs em seu artigo 3º, que a sétima vara de família passa a ser a sexta vara de família. Melhor seria dizer, passa a ser denominada sexta vara de família. Eu estou enfatizando isso para dizer que a sétima vara de família não foi extinta foi a sexta. Tá? A sétima vara apenas mudou de nome. Segue ver, então, que apenas renomeada, a sétima vara de família continuou com a nova designação, o mesmo órgão judiciário, posto que permaneceu com o mesmo acervo processual, ou seja, da antes chamada sétima vara, a ela atribuído apenas acrescido de 1/6 dos processos antes pertencente ao acervo do extinto órgão, que foi redistribuído entre as varas de família remanescentes. É que, ao fazer isto, tudo que era antes sexta vara foi distribuído entre as 6 que remanesceram. Tá? Ou seja, todos os processos agora ficaram redistribuídos, né, espalhados em seis varas. Além do mesmo titular do órgão, preservando assim a garantia constitucional resumida no princípio do juiz natural. No caso da sétima, foi preservado o princípio do juiz natural, já que o juiz da sétima continuou como juiz do que agora se chama sexta. Mirando agora os reflexos do ato do Poder Judiciário projetados sobre a organização do Ministério Público, vê-se que sobrou a este resolver a situação funcional dos promotores de justiça que detinham, antes da sua edição, a atribuição de oficiar uns nos feitos da sexta vara de família e outro da sétima vara de família, avultando aí a necessidade de decidir a qual desses promotores de justiça caberia a atribuição do ofício ministerial junto à novel sexta vara judiciária. Nesse mistério, primeiramente, cabe lembrar que, como visto linhas atrás, o órgão denominado anteriormente de sexta vara de família foi extinto, assim porque deixou de existir como universo isolado o seu acervo processual, eis que redistribuídos. De lembrar também é que a sétima vara de família continua existindo, com a nova designação em sua inteireza, caracterizada pelo acervo processual intacto, inclusive sob a competência jurisdicional do mesmo juiz. A conclusão lógica que se há de extrair do quanto exposto, pois, é a de que o órgão de execução com atribuição de oficiar nos feitos desta agora chamada sexta vara de família deverá ser aquele a quem, na conformidade das regras legais vigentes, antes se deu deles conhecer como órgão oficiante junto à sétima vara de família, ou seja, o titular da 23ª Promotoria de Justiça Civil de São Luís. Destaca-se, por fim, que dar solução à questão que não contemple a consideração de que o acervo processual, agora tramitando com o carimbo da sexta vara, por constituir-se em sua quase totalidade de processos antes carimbados como da sétima vara de família, continuam a ser objeto das atribuições do âmbito da 23ª Promotoria de Justiça. É violar a garantia constitucional da inamovibilidade, posto que, assim, resultaria ter se afastado arbitrariamente das funções o promotor natural dos mesmos. Dessa conclusão sobra outra, a de que as promotorias de justiça, sob as quais albergada
a atribuição de oficiar perante a vara judiciária extinta resultaram vazias de atribuição, daí que formalmente extintas também haverão de ser, garantido aos seus titulares a regular investidura em outro órgão de administração que vier a entrar em vacância, segundo regras ditadas por este colegiado, observadas as normas legais superiores pertinentes. Colegas, eu estou observando aqui o voto, quando eu coloquei no Digidoc, eu havia feito, né, 2 questões a serem colocadas. Eu esgotei aqui a primeira. Ele não foi colocado aqui. Foi uma falha minha, eu não observei. Só agora que eu estou observando que eu não juntei, que era para copiar e colar antes de salvar em PDF. Mas, como as outras questões relativas à questão da duplicidade, né, eu vou expressar aqui o meu voto, porque não tem muita coisa a acrescentar, apenas algumas observações com relação ao voto vista da doutora Temis Carvalho, que é o seguinte. Fazendo uma análise da situação, então, formada, e o que está colocado no voto da colega relatora, a doutora Clodenilza, no voto vista, a doutora Temis colocou dizendo que, sendo típica e irregular tal situação, ou seja, a questão de 2 promotores de justiça em cada vara de família, ou pelo menos em parte delas, podendo, inclusive, se configurar em ato de improbidade administrativa, posto que os promotores de justiça receberiam remuneração sem efetivamente receber atribuições ministeriais. Bom, eu tenho algo a dizer aqui, que é o seguinte, é que eu não vejo dessa forma, eu não entendo dessa forma. Na proposta da colega Clodenilza, ela colocou que esses promotores de justiça, não é, das promotorias que ela propõe a extinção por um critério, cada uma das varas, das promotorias de justiça em duplicidade, uma delas, ela propõe a extinção, né? Para ficar só uma promotoria junto a cada vara de família. Ela propõe que esses promotores de justiça fiquem lotados em um quadro especial provisório, né? E ela fala aqui que eles ficariam recebendo de graça, né? Porque não teriam trabalho. Ao ser colocado num quadro, né, especial, é exatamente para que não fiquem assim, já que não tem uma promotoria de justiça que seja titularizada por ela, né? Então, essas pessoas, esses colegas que estariam lotados neste quadro especial, é um quadro especial que ficaria à disposição do Procurador-Geral de Justiça, que a eles daria atribuições de natureza ministerial, por óbvio, né? Que pode ser, entre outras coisas, colega, se eventualmente houver uma demanda excessiva de trabalho numa das promotorias de justiça de família, esse colega ser designado, não titularizado, veja só, para oficiar junto com esse colega para diminuir o volume de serviço numa situação de emergência que seja detectado pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Então, eu não vejo que seriam colegas que ficariam sem receber. Eles estariam no órgão provisório, sim, que seria este quadro especial, né, que é proposto na minuta de resolução do voto da colega Clodenilza. Ela escreve ainda mais aqui que, se acaso compusesse em tal quadro a pretensa criação de cargos no Ministério Público, que nessa quadra atual não é possível por questões orçamentárias, eu quero dizer que eles serem colocados também não procede o que está aqui colocado. Porque eles serem colocados no quadro especial, eles continuam no mesmo cargo deles. Vejam só que os promotores de justiça, né, que estão nas varas de família, eles não são promotores de justiça de família. Não existe esse cargo no Ministério Público, colegas. Por uma questão de organização interna, a gente chama o promotor de justiça que oficia numa vara de família, a gente designa de promotor de justiça de família. O que está na vara de fazenda pública, nós, na nossa organização, chamamos de promotores de justiça de fazenda pública. Isso é para facilitar
né, os trabalhos administrativos. Eles não existe o cargo de promotor de justiça de família. Existe o cargo de promotor de justiça, existe o cargo de procurador de justiça. Não existe o civil, o criminal, né? Então, não existe a proposta que está sendo analisada no voto da doutora Clodenilza, não implica criar cargo. Colocar-se os promotores de justiça, né, que antes ocupavam as promotorias de justiça de família extintas, eles continuariam sendo promotores de justiça. Não seria criar cargo. Tá? Tem ainda é colocado no voto da colega Temes o seguinte: sobreleva a notar que o critério justo e imparcial em caso de desduplicação seria a permanência do promotor de justiça que esteja há mais tempo na função do promotor de justiça de família. Examinando a proposta que veio com o voto da colega Clodenilza, ele coloca que seria o promotor de justiça com mais tempo naquela promotoria de justiça. E com ela eu concordo, porque eu vejo que é a questão mais justa que nós temos que resolver aí. E não o mais antigo como promotor de justiça de família, um que já esteve numa promotoria de família, depois passou para outra por alguma questão pessoal e foi mudando, já que a matéria é a mesma, né? Então, eu vejo que uma pessoa sai de uma promotoria de família para outra por uma questão pessoal, né? Então, eu vejo que é a questão mais justa, né? Seria o promotor de justiça com mais tempo na função de promotor de justiça naquela situação, junto com o promotor de justiça naquela vara de família, né? Bom, colegas, essas são as considerações, e ao meu voto que eu queria colocar, e que dele resulta o seguinte, que eu estou votando inteiramente de acordo com o voto da relatora, a doutora Clodenilza Ribeiro Ferreira. É como voto. Obrigado. Não, eu no começo já tinha dado a palavra ao doutor Francisco, porque ele já havia me pedido. Doutor Francisco, Vossa Excelência, com a palavra. Doutor Francisco. Senhor presidente. Vossa Excelência, com a palavra. Eminente colega que expediu o voto de vista, acredito que é uma matéria com a qual nos debruçamos, e foi um problema aí que no passado realmente tivemos um ato editado pelo Colégio de Procuradores e que hoje temos essa dificuldade, como bem colocou o colega Zé Henrique, com relação a extinguir essas promotorias e o que fazer com esses colegas. Aí eu acho que dentro da estrutura do Ministério Público nós devemos procurar aquela que mais se adeque e que mais se harmonize com a situação dos colegas, mas também sem esquecer o processo pelo qual passa o Ministério Público. Porque eu estou aí numa comissão realmente onde temos colegas assoberbados de trabalho. Enquanto isso, temos outras promotorias, outros colegas que realmente estão numa situação mais do que tranquila. E aí vejo o nosso desafio maior é tornar essa distribuição equitativa dentro dos órgãos de execução do Ministério Público, trabalhando com o nosso pessoal, que o doutor Zé Henrique colocou muito bem, nós não temos folga para a criação de cargos. Então, devemos trabalhar com o nosso contingente atual, com o nosso quadro atual. Então, por isso, eu acredito que essa avaliação ela tem que ser feita de uma forma geral, e aí eu vejo com extrema dificuldade, ela é operosa acima de tudo, quando nós trazemos essas reflexões. E vejo que não devemos trazer aqui uma análise absoluta em cima de algumas questões, em que elas não se harmonizem dentro de uma engrenagem jurídica. Porque a instituição, a questão da supremacia do interesse público, o Ministério Público ela precisa
se organizar, se instrumentalizar para dar uma resposta para a sociedade. Então, eu não sei, eu vejo com preocupação essa nossa realidade, esse nosso apego a algumas formalidades que realmente vêm trazer dificuldade para que a instituição realize um trabalho a contento. Nós temos aí, inclusive, a primeira etapa, o doutor Carlos Jorge está me assistindo aqui, já mandamos uma sugestão ao senhor Procurador-Geral de Justiça com relação à promotoria da mulher. Existia uma verdadeira reclamação lá, que realmente o Ministério Público não estava atendendo a demanda, promotoria sobrecarregada com quantidade de processos, é humanamente impossível. Enquanto a gente detecta outros casos que o colega tem muito pouco o que fazer. Então, eu acho que aí é o nosso desafio. O Conselho Nacional, a Corregedoria Nacional, ela veio e fez essa observação. É que dentro da nossa estrutura, do nosso quadro, e também levando em consideração a engrenagem jurídica, aí vem a supremacia do interesse público, as garantias institucionais dos colegas e tal, eu acho que o desafio maior é a gente realmente poder equilibrar tudo isso e não esquecer de uma coisa, que temos um compromisso com a sociedade. Acho que temos que nos mobilizarmos, temos que nos estruturarmos para dar uma resposta a essa sociedade. Sabemos que vivemos momentos difíceis no Ministério Público, estamos aí, a nível de Congresso Nacional, com várias propostas para nos tirar algumas garantias prerrogativas, e nós temos aquele que é nosso aliado principal, é a sociedade maranhense, é aquela que nós prestamos o serviço. Então, por isso, eu acho que é uma matéria, doutor Zé Henrique, não sei se devemos assim considerar que ela há de relevar também essa realidade do Ministério Público. Porque eu vejo, assim, na minha posição, no meu modo de ver, nós temos uma estrutura em que não temos condições de prestar um serviço a contento porque não tem promotor. Em contrapartida, tem situações que realmente eu estou negando tudo isso. E aí onde fica a posição do Ministério Público e tal. Por isso é que eu acho que não devemos desconsiderar nada. Eu estou falando aqui a questão da inamovibilidade, as garantias prerrogativas, supremacia do interesse público, não devemos esquecer, afinal de contas, a sociedade precisa que a instituição esteja cada vez mais aparelhada para prestar um serviço de qualidade e a contento. Nós sabemos disso, que hoje os conselhos estão nos cobrando, e aqui eu estou vendo, o doutor Zé, Vossa Excelência também fez aqui referência à questão da Corregedoria Nacional, porque ela fez um comparativo, ela simplesmente não mandou de duplicar. Ela disse, olha, é que se torne equitativo a distribuição do trabalho com os outros órgãos de execução. Porque eu estou aqui do lado trabalhando com 5.000 processos e tem um colega do outro lado trabalhando com 10, 15, segundo aqui registrou a Corregedoria. Então, isso é uma injustiça muito grande. Isso é uma injustiça muito grande entre nós. Na segunda instância, o que está acontecendo? Hoje, na segunda instância, esse é um problema resolvido. Na segunda instância, todos sabemos, colegas procuradores, é um problema resolvido. O Ministério Público procura sempre a quantidade de processos que eu recebo é do doutor Paulo, do doutor Zé Henrique, e a diferença é mínima. Mas, na primeira instância, existem situações gritantes. Então, eu estou trazendo aqui realmente, a comissão ela tem levado isso em consideração, e eu tenho dito, olha, nós temos que ter essa capacidade de realmente procurar organizar o nosso quadro, e aí, veja bem, organizar o nosso quadro de modo que haja uma distribuição equitativa de todo mundo. Eu falando com o doutor Armando despachou ele está com 3 meses, mais ou menos, doutora, se me corrija se eu estou enganado, ele despachou quase 4.000 processos na promotoria dele em Ribamar, para poder deixá-la mais ou menos atualizada. Enquanto isso, outras situações já... Esse número é muito aquém dessa realidade. Então, é uma situação que temos que refletir sobre ela. Mas eu queria dizer que a comissão se coloca à disposição, realmente, para discutir, ampliar essa discussão sobre essa matéria. O doutor Carlos Jorge está me olhando aqui, e ele também vai se manifestar sobre essa matéria. Acredito que devemos levar isso em consideração, porque nós estamos precisando. Em outras áreas, a instituição precisa. E daí, doutor Zé Henrique, eu vejo a questão formal, e eu falei aqui do judiciário, porque eles fizeram essa discussão lá. Quer dizer, e facilita isso o prestar jurisdicional. Nós estamos num país em que a justiça ela deve muito à sociedade brasileira.
um crime do tribunal do júri, ele hoje leva por baixo de 9 anos, 8 meses para ser julgado. Isso é uma vergonha nacional. Não existe justiça demorada. Justiça tem que ser atual, presente, célere e rápida. Então, eu vejo a instituição justiça com esses olhos. Não adianta a gente estar, não, e tal, e às vezes a gente se debruça muito sobre a discussão de algumas questões, sem se preocupar que devemos nos mobilizar, nos organizar de uma forma que podemos corresponder a essa expectativa da sociedade, que é uma reclamação hoje geral sobre essa matéria. Mas, doutor presidente, eu estou na comissão e gostaria de ouvir o doutor Carlos Jorge também, que é o meu colega lá na comissão, e a gente vai trazer as suas reflexões sobre essa matéria aí e dizer realmente aquilo que acha. Eu estou inscrita, antes do doutor Carlos Jorge, eu gostaria de fazer uso desse meu direito de preferência. Doutora Temes. Pode falar, doutora. Então, a todos os colegas presentes na reunião, eu quero iniciar dizendo, aproveitando a oportunidade que o doutor Gilberto aqui se encontra, dizendo que atendendo a um requerimento que é um assunto que é correlato a este, a um requerimento da Associação do Ministério Público, a Corregedoria vai enlastecer, doutor Gilberto, para 15 dias o prazo para que os promotores que receberam o ofício informem a respeito dos procedimentos que a Corregedoria do Tribunal informa que estão com eles. O Ministério Público a Corregedoria recebeu uma relação de processos que estão com o Ministério Público há mais de 15 dias. São mais de 15 mil processos. Apenas na comarca da capital, nós temos um volume superior a 5 mil. Então, nós temos que dar uma resposta à Corregedoria. E, diante disso, eu pedi aos promotores que estão relacionados que informem a situação de cada um daqueles feitos. Dei um prazo e eles pediram a prorrogação através da ANPEM e a Corregedoria resolveu atender a esta solicitação e o prazo fica de 15 dias. Esse fato, eu disse que era correlato, porque tem relação com tudo que foi falado pelo doutor Francisco, pelo doutor José Henrique. E eu peço permissão, com o grande respeito que tenho ao colega José Henrique, para discordar da integralidade dos seus argumentos, especificamente com relação ao meu voto, porque eu discordo do colega José Henrique no momento em que ele diz que não existem cargos de promotores de família. Eu entendo que existem os cargos são criados. Nós temos na capital 3 cargos de promotor do controle externo da atividade policial, nós temos 3 cargos de promotor da saúde, nós temos os cargos de promotor da educação, nós temos 2 da promotoria do idoso, nós temos 5 cargos de promotores na central de inquérito. Então, existem os cargos delimitados para atuar em determinadas atribuições. E este colegiado editou resoluções a este respeito, criando os cargos, que foi o que fez a criação das vagas, tá? E foi também este colegiado que atribuiu, que deu a definição de atribuições a cada um destes cargos. Então, eu ouso discordar do alto do conhecimento do doutor José Henrique, desse seu entendimento. Eu sou uma pessoa profundamente pragmática e cartesiana. Existe o problema e o problema deve ser solucionado da maneira que traga menos prejuízo a todos os envolvidos. Sentando naquela cadeira de corregedora, eu tenho tido a oportunidade de conhecer um Ministério Público diferente daquele Ministério Público que eu conhecia. Eu estou conhecendo as entranhas, estou vendo por dentro, tenho conhecimento dos problemas. Algumas promotorias que são famosas por terem um volume excessivo de processo, doutor Francisco, muitas vezes aquilo é lenda, porque nós temos que diferenciar entre a promotoria que tem um grande volume de processo, em razão da demanda daquela promotoria, ou daquela vara junto à qual atua o promotor ser uma demanda elevada, e nós temos os casos de promotorias que têm um grande volume de processos em razão da inércia do membro do Ministério Público não dá vazão. Então, não pode um membro do Ministério Público, seja promotor, seja procurador,
sentar em cima dos processos que chegam nos seus gabinetes e não despachar, e adotar o discurso de que é assoberbado de trabalho e de que tem uma grande carga de trabalho. Eu jamais tive uma grande carga de trabalho, porque eu sempre dei vazão a todos os processos que chegam no meu gabinete e sempre fiz questão de não usar o prazo. Mas cada um direciona e determina, a doutora Remédios, a forma de proceder no seu gabinete e a sua responsabilidade quanto ao cumprimento dos prazos. Mas eu não aceito o discurso de que determinada promotoria ou procuradoria tem um volume exacerbado de serviço, não em razão da demanda, mas sim em razão da inércia do membro. Eu não entendo como um promotor de justiça pode ser colocado no gabinete para atuar no gabinete do procurador-geral, que não existe o cargo. Nós necessitamos, sim, eu permaneço dizendo, da criação dos cargos. O gabinete do Procurador de Justiça já tem, do Procurador-Geral já tem os cargos atribuídos a ele de assessoria, os órgãos que devem dar assessoria e quem deve permanecer em cada cargo. Então, nós não podemos hoje criar um cargo, um órgão anômalo, um grupo de promotores, doutor Zé Henrique, para trabalhar eventualmente numa promotoria da família que esteja com excesso de serviço, ou numa promotoria do júri. Nós já temos. Nós temos os promotores de substituição plena. Eles têm a atribuição para isso, e cada um tem as suas definições. E nós temos uma resolução editada por este colegiado, que não pode hoje, para votar uma questão e para solucionar um problema, ignorar que existe a resolução que define as atribuições de cada um e quem responde por quem. Então, nós não podemos criar um monstro, um órgão anômalo colocado onde não existe previsão para tanto. O gabinete do Procurador-Geral de Justiça será, então, o quê? Uma gaiola onde todos ficarão lá dentro, aguardando um depósito de promotores inoperantes sem função, recebendo o dinheiro público e não dando a contraprestação do trabalho? Eu jamais, como membro do Ministério Público, aceitaria ocupar, no meu entender e no meu dizer, este cargo. E no entender do colega José Henrique, não é cargo, eu não sei o que seria, mas, entendeu? Eu jamais aceitaria receber o salário que recebe um promotor de justiça sem a contraprestação do trabalho, ou ficando sentado numa cadeira, aguardando a eventualidade de um processo. Isso, para mim, tem nome e sobrenome e se configura, sim, em improbidade administrativa. O salário exige a contraprestação do trabalho. E nós, este colegiado, que tem a responsabilidade que tem, e é aqui que eu conclamo, que tem a responsabilidade que tem e a magnitude que tem o Colégio de Procuradores, não pode compactuar com isso. Nós recebemos do Colégio de Procuradores, especialmente o senhor Procurador-Geral, recebeu no seu colo um problema trazido pelo Tribunal de Justiça. Mas é isso que nós vivemos a nossa vida toda de membro do Ministério Público. O tribunal resolve a sua vida e nos joga o problema e nós temos que encontrar a solução. Nós temos hoje que encontrar a solução para os problemas dos promotores da família. Né? Existe o problema. Como nós vamos resolver? Eu, particularmente, enquanto integrante do sistema de justiça, e especialmente enquanto corregedora, eu sou integralmente a favor da desduplicação de todas as promotorias que são duplicadas. E digo por quê? Porque agora, digo e mostro as razões de fato e de direito. Nós temos as promotorias que são duplicadas, nós temos vários membros que estão afastados para a administração superior. E o segundo membro vazão ao trabalho todo hoje, sozinho, respondendo pelo colega, qual a necessidade de 2 cargos? Se nós temos um promotor da primeira vara do crime que está respondendo pelo segundo promotor do crime, e o trabalho está em dias, e assim da família. Por que a necessidade de 2, se um respondendo está dando conta? Este problema
é que eu sugeri que fique para a comissão, que nós não façamos isto no momento. Tá? Então, que deixe para ser apreciado a desduplicação, que seja apreciada pela comissão que está investigando, com todos aqueles números e os fundamentos e os elementos que serão levados pela corregedoria para a comissão, porque nós temos trabalhado muito em conjunto. A comissão tem ouvido bastante a corregedoria, porque nós não podemos ignorar que a corregedoria é quem conhece melhor o problema de fundo. Verdade. Né? Outro fator, com relação à antiguidade, eu sou contra, e digo porque que eu considero, na minha visão, uma questão de justiça. Eu não posso considerar que seja mais antigo apenas e que o critério utilizado seja aquele que está há mais tempo no cargo de promotor da família, mas sim aquele que primeiro chegou na capital. Então, aquele que ocupa há mais tempo a promotoria na capital, que é o promotor que está há mais tempo na capital, é o que é o mais antigo, se formos para seguir os parâmetros dados no meu voto. Então, Excelência, eu creio, deixe-me ver se eu respondi a todas as anotações que eu fiz aqui das críticas do colega José Henrique ao meu voto, mas, então, eram esses os argumentos que eu tenho que levar. Nós temos também um problema, o Conselho Nacional deu 30 dias para o Ministério Público do Maranhão solucionar este conflito. Eu acho que nós, como autoridades que somos, e com o conhecimento que somos, nós temos condições de deliberar acerca do problema interno nosso, que não é tão grave, e não deixarmos que caia, que seja decidido por um órgão estranho, pelo Conselho Nacional, um órgão estranho ao nosso problema interno. Não é um órgão estranho, quero deixar bem claro, ao Ministério Público. O Conselho Nacional é um órgão do Ministério Público, mas que a solução saia de casa. Era isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente. Colegas, doutor Donato, eu só quero dizer rapidamente, eu passo já a palavra para Vossa Excelência. Eu vim esta semana do Conselho Nacional, eu estive a semana quase toda em Brasília. A situação nossa, doutor Donato, eu sei que Vossa Excelência já foi, inclusive, presidente do Conselho de Procuradores Gerais. A nossa situação do Brasil para o Ministério Público, com a PEC número 05 de 2021, é dificílima. Nós estamos numa situação dificílima, e estou dizendo para vocês que a preocupação é muito grande. Nós vamos perder, inclusive, doutor Donato, o nosso corregedor, que é membro do Ministério Público do Conselho Nacional. Eles estão abrindo o conselho, inclusive, para população, botar mais 4 membros de sociedade que não tem nada a ver com os nossos problemas do Ministério Público. Nós já somos minoria e vamos ficar pior ainda. Nós temos membros do Conselho que foram eleitos há 2 anos atrás, que até hoje o Congresso não fez sequer a sabatina. E essa é a nossa situação. Se nós deixarmos esse nosso problema interno do Maranhão para o Conselho Nacional, eu digo para vocês, sem medo de errar, nós vamos pegar muita murrada na cabeça. Essa é a expressão que eu estou usando para vocês. Eu acho que nós temos que resolver. E eu estou pedindo encarecidamente ao Colégio de Procuradores que entregue a nossa comissão, chefiada pelo doutor Francisco, que é um homem experiente, que a gente possa dar 30 dias de prazo para ele, como disse o Conselho Nacional, para que nós possamos fazer todas as nossas adequações das nossas atribuições na capital, do jeito que o Colégio de Procuradores quiser, mas que o doutor Francisco está fazendo isso devagarzinho, de pedaço por pedaço, porque nós não podemos fazer com todos os promotores ao mesmo tempo. Eu peço encarecidamente a vocês, eu peguei esta bomba do colo, eu fui chegando e a desgraça está acontecendo comigo. Eu estou pedindo para vocês, porque se vocês podem acreditar, a noção do Conselho Nacional do Ministério Público é colocar promotor em disponibilidade. E isso, para a gente, vai ser ruim. São nossos colegas de profissão, gente. São nossos amigos que estão na área com a gente. Eu acho que é difícil a gente querer um promotor de justiça da capital, que é nosso amigo, nosso colega, nosso parceiro, em disponibilidade.
Eu acho que a gente pode dar esse crédito de confiança ao doutor Francisco, essa comissão, e dentro de 30 dias, doutor Francisco, eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, dentro de 30 dias, vá me dando os pedaços e a gente vai fazendo as nossas sessões extraordinárias e nós vamos resolver esse problema. Pelo amor de Deus, doutor Francisco, não vamos deixar nossos colegas desamparados na mão de gente de Brasília que nem conhece a gente e que pode fazer o que quiserem e nós vamos ter que engolir de goela abaixo. É isso que eu peço encarecidamente a todos vocês. Doutor Nonato, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente e colegas procuradores, atentamente, eu já tinha lido também o voto de todos, da doutora Temes, da doutora Claudenilza e do doutor Zé Henrique. Né? Nós temos um problema, isso aqui é a verdade. E nós temos que resolver, dar uma solução, e quem tem que dar essa solução é o Colégio de Procuradores. Mas, por exemplo, eu não me acho hoje com condições de votar esta matéria com o que foi apresentado aqui para a gente, apenas nos votos. A doutora Temes colocou, e Vossa Excelência também colocou uma proposta, e que eu comungo com essa proposta, que nós temos uma comissão. Essa comissão, ela está aí para oferecer uma solução mais adequada para que a gente possa aprovar aqui no Colégio de Procuradores. Nós já erramos muito em relação à instância final. Né? Há muito tempo a gente vem batendo cabeça para se dar uma solução à instância final desses cargos, que tem aí alguém a ficar auxiliando o outro, isso aí não é solução. Então, nós temos que encontrar esse caminho, e esse caminho ele pode ser oferecido pela comissão, aí no prazo que Vossa Excelência colocou de 30 dias, isso é importante para que a gente tenha uma solução definitiva, para que o Conselho Nacional não venha tomar providências, aquelas que são de nossas atribuições, do Colégio de Procuradores. Então, eu voto no sentido de que a matéria, toda seja encaminhado para a comissão, dentro de 30 dias, nos apresentar um trabalho, oferecer aqui uma sugestão que seja uma posição definitiva, que a gente resolver isso aí de forma mais adequada, com auxílio da Corregedoria. A Corregedoria tem hoje conhecimento de como são as atribuições, de como está o trabalho de cada promotoria, e ela pode oferecer aquilo que a comissão precisa para apresentar uma solução para todos nós. É como eu voto. Doutor Jorge, Vossa Excelência pediu a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores colegas. Eu vou ser breve, a matéria já foi bem discutida, mas antes também eu quero informar que eu já tomei a segunda dose, tomei ontem, sou de 1958, então, de janeiro, ontem eu tomei a segunda dose da vacina, e tive essa grata bênção do Senhor, porque sabe que não imuniza total, mas é um componente importante para a manutenção da nossa saúde, integridade da nossa saúde. A questão aqui, doutor Francisco levantou muito bem, e eu me recordando aqui das discussões, doutor Eduardo, que no âmbito da comissão, da qual eu sou suplente, doutor Francisco, tenho participado das reuniões sempre, nós já discutimos essa questão, e uma das sugestões, se eu não estou equivocado, deve estar registrada em ata, é que nós oficiássemos a Vossa Excelência para que pedisse a relatora, retirasse o processo de pauta, encaminhasse a comissão para que encontrasse essa saída. Né? E aqui eu quero só dizer que, realmente, a situação, eu estudei bem o voto da doutora Claudenilza, estudei o voto do doutor Zé Henrique, da doutora Temes, e nós não queremos aqui nos posicionar de uma maneira que seja um desapreço, um desprestígio, uma desconsideração aos votos já prolatados, né, do doutora Claudenilza e do doutor Zé Henrique. Mas eu estou aqui com o voto da doutora Temes também, e no penúltimo parágrafo ela faz exatamente, ela sugere no seu voto
ela encaminha o seu voto, que esse processo seja encaminhado à comissão para que pudesse, né, encontrar ou sugerir a este colegiado, né, uma saída para essa situação, o que já poderia ser, doutor Eduardo, já poderia ser um indicativo para outras situações, né? Então, eu acho que, realmente, se o colegiado assim entender, talvez seja a saída mais, né, mais coerente, digamos assim, que seja encaminhada à comissão né, de redistribuição aí das atribuições, para que faça esse estudo com o prazo né, o prazo mínimo possível, né, para que volte ao Colégio de Procuradores no tempo, né, numa extraordinária, se a Vossa Excelência que define, para poder a gente já seguir, porque há uma necessidade e da Corregedoria pode não, é quem deve nos subsidiar a comissão com esses elementos a respeito da desduplicação das promotorias. E, efetivamente, quanto ao caso especificamente aqui da promotorias de família, que eu entendo, doutor Zé Henrique, com todo o respeito que há esse cargo, promotoria da família, mas eu acho que nós poderíamos dar exatamente esse encaminhamento. É só isso que eu queria colocar, e já vou antecipando também, né, Vossa Excelência vai colher os votos, já vou antecipando que voto que seja encaminhado à comissão, no prazo que Vossa Excelência está... Doutor Carlos, Vossa Excelência me permite uma parte? Só para eu concluir, senhor. Doutor Carlos Jorge, só uma parte aí da sua fala, é dizer que esse trabalho, a comissão tem levado ele a efeito, é discutido com todos os colegas interessados. E é uma das coisas que nós temos procurado é sensibilizar os colegas do momento atual que nós vivemos. Porque, diante dessa dificuldade, evidentemente, nós sabemos que tem situações onde há anuência dos colegas, isso facilita o trabalho da comissão e o trabalho do Colégio de Procuradores, porque há uma posição, acima de tudo, institucional de cada um dos envolvidos. Nós temos procurado sensibilizá-los, conversar com todos, expor o objetivo realmente, e dizer que nós temos que encaminhar uma solução a mais adequada, que atenda ao interesse dos colegas, também da instituição, o Ministério Público, que ela tem o dever para com a sociedade de realizar um trabalho que possa atender a expectativa de todos. Só para um adendo aí, obrigado aí pela oportunidade. Eu já fui chamado, não sei se a doutora Temis foi chamada para terça-feira para a sessão do Conselho Nacional, inclusive nós temos vários processos, e a doutora Sandra Griger, que é advogada, foi ela que exigiu que eu colocasse o nome, o telefone de todos vocês na página, para você ver como é a situação do Conselho Nacional. Todos os promotores de justiça, eu tinha o telefone na página de todas as promotorias. Ela disse que não, ela queria o telefone funcional de todo mundo na página, e ela fez essa exposição pelo pedido da OAB, e a situação nossa, por isso que eu digo, gente, e ela já mandou me chamar terça-feira, porque ela quer o resultado disto. Ela e o doutor Oswaldo querem saber, na terça-feira, antes da sessão, o que é que o Colégio de Procuradores decide para que eles votem. Alguém mais quer falar ou vamos para a votação? Só, Excelência, para complementar os problemas que estão vindo com a PEC número 5, dentre eles, o Ministério Público está perdendo o poder investigatório. Sim, no novo Código de Processo exatamente. Além de perder o processo, essa atribuição nossa, nós ainda vamos perder o nosso corregedor nacional, não será mais escolhido entre os membros do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, diferente do Conselho Nacional de Justiça, ele não está com a sua composição integral, e é interessante, se nós observarmos, que justamente aqueles membros que não foram nomeados são os membros oriundos da classe. Sim. Então, isso é muito sintomático, porque o da classe é que tem um olhar mais sensível e que conhece a E são os que eles não sabatinam. E quando eles dizem que eles acusam muito o Conselho Nacional do Ministério Público de ser corporativista, quando, na verdade, o Conselho Nacional do Ministério Público tem um índice
de condenações 58% superior ao Conselho Nacional de Justiça. Então, se nós formos tratar acerca de corporativismo, o Conselho Nacional de Justiça, que põe 58% a menos do que o Conselho do Ministério Público, é mais corporativista e não tem enfrentado os mesmos problemas. Né? Alguém mais quer se manifestar? Eu Fátima, trabalha com a palavra. Só também para concordar, já que existe uma comissão aí, está estudando essa nova estruturação, em que pese o aspecto funcional do voto do doutor Zé Henrique e também da doutora Clodenilza, é salutar que a gente aguarde essa comissão para que a gente encontre a melhor solução. Até porque, na verdade, deixar os promotores soltos assim não me parece a melhor medida adequada. Como também a gente se vê que é uma remoção ex officio, tá? Até quase como se fosse uma punição. Na hora que extingue, você fica jogado, boiando aí no meio da coisa. Então, nós temos que adequar os princípios constitucionais, harmonizar. Não fazer um preponderar contra o outro, mas encontrar uma harmonização disso. Sob pena da gente estar violando a Constituição Federal. Nós temos as garantias da inamovibilidade, nós temos o interesse público, mas nós temos que harmonizar tudo isso, porque é muito fácil. A gente aqui duplicou, foi esse colégio de procuradores que criou cargos excessivos, que duplicou promotoria, porque não tinham de botar, e agora nós estamos fazendo o caminho inverso. Eu me lembro muito bem da história dessa criação dessas promotorias, entendeu? E então nós estamos fazendo o caminho inverso, então nós estamos errando, e nós não podemos continuar errando. Né? A cada hora que entra um procurador-geral ou que surge uma situação lá no judiciário, nós vamos ter que mudar toda a nossa realidade e ferir, inclusive, as garantias constitucionais dos membros do Ministério Público. Então, é ponderável que a gente aguarde esse estudo da comissão para que a gente possa melhor debater essa matéria. Perfeito, doutora Fátima. Alguém mais quer se manifestar? Doutora Lise, com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais colegas. O que dá para se observar é que nós estamos com um grande problema. Observamos que nós estamos com excesso de promotores na capital e deficiência nas comarcas do interior. É um problema sério a ser resolvido. Esses nossos colegas promotores de justiça que ficarão sem uma promotoria, eles não podem ficar no limbo. Isso é um desprestígio a um promotor de justiça, a um cargo de tamanha relevância. Nós não podemos fazer isso com os promotores de justiça, nossos colegas, ficarem à disposição do procurador-geral em seu gabinete, que não há, como a doutora Artemis falou, não há mais como alojá-los. Então, eu considero isso, inclusive, um ato de indignidade, um princípio que é uma coisa que fere o princípio da indignidade do promotor de justiça. É um profissional que se submeteu a um concurso público que requer bastante estudo, muitas horas de sono perdido, e chegar a esse ponto de chegar a ser promovido, porque eles foram, os promotores que vieram do interior, eles foram promovidos para a capital. E chegou a esse ponto que, pelo visto, não havia vaga. Não havia vaga, não havia promotoria disponível. E chegamos ao ponto de ficarem 2 promotores de justiça com atuação perante um juiz, coisa altamente ilegal. Então, este problema está sendo jogado agora para nós e temos que resolver, dar uma solução. Contudo, não podemos desprestigiar esses promotores, porque eles não tiveram culpa da situação que se apresenta. Então, eu acho que é sumamente importante que aguardemos que a comissão dê uma solução. É como eu me manifesto, excelências. Perfeito. Eu posso colocar em votação quem aguarda a comissão ou quem quer decidir logo? Posso votar isso? Pode, eu acho que pode. Então, vamos lá. Quem desejar
aguardar a comissão. Doutora Lise, como vota? Aguardo, senhor presidente, aguardo a comissão. Doutor Carlos Jorge. Aguardo a comissão, excelência. Doutor Eduardo Daniel. Doutor Eduardo Daniel. Também aguardo a comissão, mas eu queria só pontuar. Pois não, doutor Eduardo. Queria só pontuar o seguinte: na verdade, eminente procurador-geral, demais colegas procuradores, esse problema que vem se arrastando há muito tempo, ele chegou o momento de recrudescer. Na verdade, esse caso, eu diria que é uma atipicidade, uma incongruência existir 2 promotores em uma vara. Isso eu sempre fui contra. E eu posso falar isso, aqui a minha colega Liz, que a gente trabalhou muito tempo junto no crime, lá também são 2 promotores. Eu passei 4 anos, durante a gestão da doutora Fátima como procuradora-geral, a minha colega lá, a doutora Lúcia Cristina, foi trabalhar com ela na assessoria. E eu passei 4 anos atuando sozinho. E nunca tive dificuldade. Então, eu concordo plenamente com a doutora Fêmea, não há necessidade de 2 promotores numa vara. Nós temos que corrigir isso. E o momento oportuno é agora, sob pena da gente ficar à deriva, ficar sob as condições do Conselho Nacional do Ministério Público, o que seria pior e dramático. De outra sorte, eu vejo essa comissão com bons olhos. Eu acho que ela tem elementos, assessorado pela Corregedoria, para dirimir essa questão com mais tempo, com mais cautela, otimizando os serviços, e eu voto nesse sentido, para que o processo seja tirado de pauta e remetido a essa comissão. É como voto. Doutor Lobato. Senhor presidente, bom dia. Colegas procuradores também, bom dia. Desde a sessão passada, quando foi encaminhado esse projeto da relatoria da doutora Clodenilson, que nós viemos discutindo, depois os colegas pediram voto de vista, apresentaram hoje, e é extremamente salutar, senhor procurador-geral, que todos esses processos que tratam da mesma matéria sejam encaminhados para essa comissão, dentro do prazo que Vossa Excelência já decidiu, o mais rápido possível. Perfeito. E, em breve, numa sessão extraordinária, para se discutir esse assunto, a gente veja as conclusões e encaminhamento da comissão, e aí sim a gente pode, com uma certa antecedência, claro, também votar. Então, eu sou a favor que seja retirado de pauta, seja juntado todos os processos que tratam dessa mesma matéria e encaminhado para a comissão para que tragam no prazo que a Vossa Excelência decidiu. Aí, como voto? Eu quero pedir perdão à doutora Sandra, que eu passei por cima do vosso nome. Doutora Sandra, me perdoe essa falha minha, por favor. Doutora Sandra, Excelência. Bom dia, extensivo a todos os colegas também. Eu voto no mesmo sentido, para a retirada de pauta. Seja encaminhada à comissão. Perfeito. Doutora Marileia. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora corregedora, demais colegas. Eu sou a prova viva, que trabalhei 17 anos na primeira vara da polícia. Você está bem velha. E sozinha, dava conta de tudo, sem nenhum assessor que naquela época não tinha. Então, eu voto também para que seja encaminhada a comissão com o auxílio da corregedoria. Doutora Maria Luísa, Vossa Excelência, como vota, nossa ouvidora. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Eu também vou aguardar um estudo mais abalizado da comissão. É como eu Doutora voto. Tênis, nossa corregedora. Eu sempre fico com o meu voto de vista, Perfeito. que é para encaminhar a comissão. Doutora Sâmara. Aguardo o estudo da comissão, excelência. Doutora Maria de Fátima. Doutora Maria de Fátima, como vota? Ela já se manifestou. Ela já se manifestou, excelência. Tá. Já me manifestei aí, pela comissão, Perfeito. aguardar. Mas é porque eu tenho que seguir a doutor Teodoro, como Vossa Excelência vota. Bom dia, excelência. Aguardo o resultado da comissão.
Doutora Regina Maria Costa Leite, minha subadministrativa querida. Bom dia a todos. Procurador-Geral de Justiça, Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Fênix, corregedora jurídica, doutora Alice. Está ligado. Doutora Auditora-Geral, doutora Maria Luísa. E demais procuradores de justiça. Eu também, pela retirada da pauta, aguardando a comissão pelo prazo de 30 dias. Eu também fui promotora de justiça da Vara de Família por muitos anos, e também era sozinha, nós não tínhamos nem assessor. Então, já batia no máquina. Muito bem. Doutora Claudenilza, que foi relatora, Vossa Excelência confirma o vosso voto? Ou espera a comissão? Para melhorar, tudo que surge para melhorar, vamos encaminhar. Eu entendo que deve ser encaminhado e depois analisado tudo junto para ver o melhor para o Ministério Público. Perfeito. Doutora Terezinha, peço perdão a Vossa Excelência que pulei vosso nome. Agora que eu arranjei uma caneta. Eu também concordo com a retirada de pauta e aguardo o voto da comissão, né? A solução dada pela comissão. Doutor Francisco, presidente da comissão, com certeza vai votar nesse sentido também. Não é isso, doutor Francisco? Doutor Francisco, eu preciso da palavra de Vossa Excelência, para ficar gravado. Não está ligado o microfone dele. Isso aí. Ligue seu microfone. Tá certo, que mande para a comissão. Nós vamos fazer o possível para tentar contribuir, além dos votos que já foram dados, claro, todos excelentes, nós vamos ver se a gente encontra uma forma de contribuir também. Doutora Domingas. Eu também vou aguardar o estudo da comissão. Perfeito. Doutor Zé Henrique. Com o devido respeito ao entendimento dos colegas que antes se manifestaram, eu vejo que essa é uma questão que tem condições de ser votada agora. Então, o meu voto é porque seja votado agora, nesta sessão. Obrigado. Doutora Selene. Senhores procuradores, eu voto para encaminhamento também da comissão, agora que seja dado um prazo razoável para que o colégio possa se manifestar. 30 dias, doutora Selene. Obrigada. Doutor Raimundo Nonato. Encaminhamento à comissão. Doutor Krishnamurti. Eu também, presidente, me manifesto no sentido de ser retirado de pauta o processo e encaminhado à comissão. Doutora Lígia. Excelência, eu voto pelo aguardo do resultado do estudo da comissão. Doutora Ana Lídia. Bom dia a todos, que eu ainda não havia falado. Eu também aguardo o resultado do estudo da comissão. Doutora Iraci. Bom dia a todos também, e quero dizer que eu também já tomei a segunda dose da vacina, graças a Deus, e estou torcendo para que todos vocês também recebam essa dose. Eu acho que aqui Mas, todo mundo já graças a Deus, tomou, estaremos né? imunizados. A segunda dose, acho que não todos não tomaram. Ana Lídia ainda não tomou. Eu já tomei a primeira dose. Eu tomei a primeira dose. A segunda só em julho. E que seja um processo célere para que todos sejam imunizados, né? Toda a nossa família, com certeza. Como é que Vossa Excelência vota? De brigadeiro. Eu vou votar pela comissão, depois de tudo que já foi dito aqui, os pareceres dos colegas, brilhantes pareceres de cada um, que seja votado. Eu também trabalhei na vara de família, lembrando aqui o doutor Clóvis, que foi o juiz, que juntos virávamos, entrávamos pela manhã, à tarde e às vezes até à noite, quase à noite, né? E conseguimos trabalhar com um só promotor na vara de família. Então, que seja resolvido para que os colegas não fiquem desamparados. Doutora Maria dos Remédios, como é que Vossa Excelência vota? Pelo aguardo do estudo da comissão. Perfeito. Doutor José Antônio Oliveira Bentes. Pelo aguardo do estudo da comissão. Eu também, pelo estudo da comissão, e eu espero que doutor Francisco, eu tenho certeza que doutor Francisco fará isso com muita probidade e com muita agilidade.
porque o doutor Francisco é um homem que já entende de tudo, já está aqui há mais de 60 anos no Ministério Público. Isso, e ele vai fazer isso com toda certeza. Quando nós chegamos aqui, ele já estava. Se Deus quiser. Francisco, ele falar assim. Eu chego lá, se Deus quiser. Doutor Francisco, e traga tudo bem fatiado e bem explicado que nós vamos lhe cobrar. Bom, gente, com certeza. agora tem o segundo né, processo. Senhor Mas presidente. antes do segundo processo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Senhor presidente. Nós já temos aqui 800 tokens em estoque. O que é isso? Agora os tokens estão disponíveis para vocês e para os assessores. Vocês têm que pegar esses tokens da CECIS, o token, né? É. Peguem isso, por favor, porque senão vai ficar estragado. E é na nuvem, é um tal de na nuvem, que eu não sei o que é, não me pergunta porque eu não sei. Excelência, a respeito do uso dos tokens, nós temos uma demanda da categoria que é o seguinte, na verdade, nós já temos os nossos tokens. Mas agora é na nuvem, pode pegar. Não, mas é o mesmo token. Esses 800 tokens, me permita a Vossa Excelência, e eu já antecipadamente peço desculpa se eu estiver equivocado, mas é a informação que eu recebi ontem. Esses 800 tokens, eles são para serem distribuídos para quem não possui. E também, se quiser trocar por um token na nuvem. Não, esse token já é da nuvem. Sim, o nosso sim. já é da nuvem. Sim, Então, mas não eu estou precisa dizendo trocar. porque tem muita gente que não tem. Qual é o problema que Nos nós gabinetes de vocês. Qual é o problema que está sendo enfrentado e a preocupação dos promotores? Porque todo agora vai ter que ser assinado Eletrônica. pela assinatura eletrônica. E nós estamos com um problema porque alguns servidores do Ministério Público não pertencem aos nossos quadros. Sim. Então, esses Ótimo. tokens é para serem dados Para quem não tem ainda. para quem não possui, e você Avise nos gabinetes. do interior, Certo? porque os promotores Doutor muito Gilberto, explique também os para os servidores não vão ter associados. os tokens para poder operacionalizar e colocar no Presidente. DIGIDOC. Então, esses promotores, titulares dessas promotorias, têm que agilizar isso para receber esse token. E agora nós vamos ter uma corrida ao token. Ótimo. Eu espero que pegue, tá? Agora vamos para o segundo processo, que é da lavratura da doutora Remédios. Ela que é o processo número, administrativo número 01709-2021. Doutora Remédios, Vossa Excelência, com a palavra. E o interessado é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assunto: resolução para a reorganização dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público Senhor presidente. do Maranhão Tá bom. e para a criação de 2 novos. Egrégio Colégio de Procuradores, senhores procuradores de justiça. Trata-se de processo administrativo com o fim de apreciar a proposta de ato regulamentar e de resolução destinadas à criação de 2 novos centros de apoio operacional do Ministério Público do Estado do Maranhão, que são os CAOPs. Quais sejam o de enfrentamento da violência de gênero e o do Tribunal do Júri, bem como a reorganização do funcionamento das respectivas unidades já existentes. O referido processo foi inaugurado pelo memorando 13/2021 do diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão e os coordenadores dos CAOPs. O fato apresentou tramitação regular, sendo encaminhado à Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça, cuja manifestação destacou a necessidade de compilação e remodelação da respectiva legislação interna, haja vista a atual vigência de inúmeros atos normativos a respeito dos mencionados órgãos. Por outro lado, enfatizou a imprescindibilidade de se promover ajustes no texto da minuta remetida, de forma a melhor se adaptar às disposições contidas na Lei Complementar 1391, bem como que se altere o artigo 53 do Regimento
regimento, né? Interna Procuradoria-Geral de Justiça, vez que estão sendo instituídos mais 2 CAOPs, além dos arrolados no referido dispositivo, devendo ainda ser providenciada a revogação das resoluções do CNPM, aqui apontado por ato do próprio colegiado. Certo. Dessa feita, anexou nova minuta aos presentes atos com as alterações sugeridas. Em seguida, os autos foram devolvidos à Secretaria para Assuntos Institucionais para a Ciência, a qual ratificou a proposta da referida assessoria especial. O feito foi, então, distribuído para esta representante do Ministério Público de segundo lugar. Ao ato contínuo, com o objetivo de respaldar sua manifestação, essa relatora expediu memorando à Corregedoria-Geral do Ministério Público, solicitando o levantamento referente aos 5 anos do número de membros do Ministério Público do Maranhão requisitados para auxiliar e funcionar em sessões de júri popular nas comarcas da capital e do interior do Estado. Devidamente cumprida a mencionada diligência, o feito retornou para a manifestação. Sim, era o que ele importava relatar. Vejamos agora o voto. Desde o início, quanto ao aspecto formal, observa-se que a proposta de criação e modificação atributivas em debate obedece ao regramento normativo, tendo em vista encontrar-se em consonância com o disposto no artigo 8º, inciso 6º e 10º, a linha A, e artigo 38, parágrafo único, da Lei Complementar 1391. É necessário que eu leia isso? Não, claro. Referente ao âmbito material, considere pertinente a providência legal sugerida. É sabido que os centros de apoio operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes, dentre outras atribuições, estimular a integração e intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. Artigo 38, inciso 1, da Lei Complementar 1391, incumbidos prioritariamente das atividades tendentes ao aprimoramento do exercício de atividades afins. Certo. Nesse sentido, a fim de assentar essa convicção e, concomitantemente, lançar luzes sobre a necessidade de reformulação dos CAOPs, com vista à maior eficiência e ao disciplinamento uniforme, convém trazer à cena o diagnóstico contido no item 5.4, letra C, do relatório conclusivo de correição da Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos CAOPs do Ministério Público do Maranhão, datado de 2016. Na ocasião, destacou-se que, como já está disponibilizado, eu não vejo necessidade da leitura, que é longa. Certo. Então, diante dessas referências feitas pela Corregedoria Nacional, conclui-se que, não obstante os recentes avanços institucionais verificados, às vezes eu tenho dificuldade de pronúncia, eu tenho esse lado aqui todo adormecido, numa cirurgia que eu fiz. Pois sim, diante das alusões feitas pela Corregedoria Nacional, conclui-se que, não obstante os recentes avanços institucionais verificados, mostram-se fundamentais a uniformização e a consecução de fluxos, planos de atuação e rotinas de trabalho, bem como divulgação de dados estatísticos da integralidade das atividades realizadas por todos os CAOPs, devidamente desassociado do órgão de execução do respectivo coordenador, em atendimento ao disposto no artigo 37 da Constituição da República. Deveras, urge que os centros de apoio consolidem-se como verdadeiros órgãos auxiliares da instituição,
não somente mediante encaminhamento de peças e de demandas, mas, sobretudo, subsidiando referencialmente as atividades desempenhadas pelos órgãos de execução, mediante, além de outras incumbências, a análise de procedimento, auxílio nas medidas adotadas, dinamizando o acompanhamento da política pública na área de atuação e ainda suporte às consultas e ações realizadas. Passo, então, a um estudo mais profundo, individualizado dos 3 pontos fundamentais do processo sob exame. Quais sejam? Primeiro, passo logo para o primeiro, CAOPs de enfrentamento à violência do gênero. Em pesquisa minuciosa anexada por essa segunda Procuradoria de Justiça Criminal, no tocante à realidade do tema nos Ministérios Públicos Estadual do Brasil, foram encontrados resultados que se encontram nesse anexo aqui, dizendo onde tem, onde não tem determinados núcleos que se pretende criar. Em suma, em que pese muitos estados possuírem núcleos voltados para a temática da defesa de mulher e de gêneros, somente o Ministério Público do Estado do Amapá e o Ministério Público de Sergipe possuem CAOPs específicos para temas referentes aos direitos da mulher. O primeiro, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher, e o segundo, que é dos direitos da mulher. Existem, então, somente esses 2 estados, Amapá e Acre, que têm, além da defesa da mulher, tem os direitos da mulher. Como sabido, o Ministério Público do Maranhão não tem CAOP específico para essa temática. No entanto, existe o Núcleo da Mulher, inserido no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, que trata também de assuntos inerentes à população LGBT. O exemplo configurado na realidade dos ministérios públicos brasileiros evidencia uma preocupação nacional frente à temática ora tratada, tão sensível e merecedora de cuidados institucionais, notadamente da instituição constitucionalmente vocacionada para a promoção da justiça e incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Bem, não fui, e fui operada na nefralgia do nervo trigêmeo, e esse lado aqui é todo dormente. Muito obrigada. Atento às evidências e às orientações internacionais, o legislador brasileiro assegurou a todas as mulheres, independentemente de classe, etnia, orientação sexual, cultura, nível educacional, idade e religião, direitos humanos nas dimensões moral, intelectual e social. Isso está no artigo 2 da Lei 11.340, que é aquela que cria mecanismo para coibir a violência doméstica. E esse artigo 2º, eu vou ver aqui, que diz que cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no CAPT. Certo. Agora, vejamos. A proteção legal abarca as mulheres das diversas orientações sexuais, as heterossexuais, bissexuais, lésbica e identidade de gêneros, mulheres cis. Isso aqui está no glossário da diversidade aqui embaixo, no rodapé, dizendo que é mulheres cis, trans, travestis, não, mas eu tenho que citar aqui, que são cis, travestis e trans.
independentemente de cirurgia de transgenitalização, alteração do nome, do sexo no documento civil, em conformidade com o enunciado do número 30 da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Continuando. Por outro lado, não vai demorar, né? Por outro lado, a necessidade do enfrentamento institucional nessa seara, mediante centro unificador de formação, dados e planos de atuação, e irradiador de orientações e medidas, não pode passar distante dos dados e da expressividade das violações de direitos humanos de mulheres no estado do Maranhão, onde a gravidade da ocorrência de violência do gênero é evidenciada pelo relatório divulgado pelo governo do estado do Maranhão, com base nos dados da Casa da Mulher Brasileira, que é o Centro de Acolhimento e Atendimento, coordenado pela Secretaria do Estado da Mulher, que dispõe de delegacia, sede do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Aqui consta os relatórios, onde tem aqui os dados, as fontes de violência, um gráfico que consta violência física, psicológica, moral, que está tudo discriminado, desnecessário. Eu acho que seja feita a leitura. Continuando. Agora, por conseguinte, em virtude dos dados acima da referência do tema em escala global e da iniciativa de alguns ministérios públicos no país, indubitável a necessidade da criação de um CAOPS específico para esse tema, no âmbito do Ministério Público do Maranhão, razão pela qual voto pela aprovação. Agora nós vamos passar para o segundo, Centro de Apoio Operacional do Tribunal do Júri. De logo, importante frisar que, ainda hoje, mesmo após inúmeras conquistas institucionais em níveis constitucional e infraconstitucional, com a exponencial ampliação do rol de atribuições do Ministério Público, forte protagonismo do promotor de justiça nas sessões do Tribunal de Júri, principalmente em cidades menores, é alvo de holofotes e, convictamente, a atuação nessa seara é o ápice da visibilidade da instituição ministerial, ocasião áurea capturada, não raro, pelo noticiário das rádios, das repetidoras de sinais de TV, com destaque na imprensa mais popular. Nesse íntere, relevante ressaltar a dificuldade que a administração superior vem apresentando há algum tempo no tocante a equilibrar o número de demandas afeta ao mencionado Conselho de Sentença e os números de promotores de justiça com atribuição nos processos dessa competência neste Estado. Nesse contexto, interessa ressaltar dados fornecidos pela Corregedoria Geral do Ministério Público, anexo 1, 2 e 3, aí diz aqui, que demonstram, no ano de 2019, 26 promotores de justiça foram designados extraordinariamente para, individual ou conjuntamente, atuarem em 37 sessões de tribunais de júri. B, no ano 2020, 38 promotores de justiça foram designados extraordinariamente para individual ou conjuntamente atuarem em 37 das referidas sessões. C, em 2021, promotor de justiça foi designado extraordinariamente para atuar em uma sessão. Desse modo, conclui-se a existência de um CAOPS específico que poderá auxiliar os órgãos da administração superior na estipação das respectivas problemáticas oriundas do Ministério Público em tribunais de júri, sejam estas quantitativa ou qualificativa. Portanto, pelas razões acima expostas, voto pela aprovação da criação
do CAOP, do Tribunal do Júri. Vejamos o terceiro ponto. Das minutas de ato regulamentar e de resolução, que é da remodelação da rede de CAOPs e da revogação de resoluções anteriores. Afigura-se oportuna a minuta de ato regulamentar em exame, especialmente após alterações empreendidas pela 9ª Promotoria de Controle de Constitucionalidade e Ações Institucionais. Com efeito, dada a importância dos CAOPs no aprimoramento do exercício da atividade fim, torna-se imprescindível a uniformização dos inúmeros atos normativos atualmente vigentes, dispostos sobre os referidos órgãos, os quais devera estão a exigir a necessária compilação e remodelação. Sem dúvida, a leitura atenta de seu teor revela o atendimento integral aos preceitos fixados na legislação que rege a matéria, em especial a Lei Complementar Estadual 1391, bem como as premissas já abordadas acima e apontadas pela Corregedoria Nacional. Um ponto de extrema relevância é a previsão dos critérios de baixa, média e alta complexidade, em função das quais os centros de apoio operacional terão suas atuações demandadas pelos membros. Artigo 14, caput. O objetivo de tal dispositivo legal é unificar o tratamento de demandas e organizar os respectivos trâmites, de maneira que, após a classificação, será a reclamação encaminhada ao CAOPS, após a expressa solicitação de apoio do promotor natural, merecendo atendimento prioritário naqueles classificados pelos membros como de alta complexidade. Certo. Continuando. Vê-se, por conseguinte, que, sob o aspecto material, a minuta de ato regulamentar, elaborada pela assessoria especial, atinge os objetivos perseguidos pelo Ministério Público, estando em perfeito compasso com as diretrizes e premissas definidas. Quanto ao aspecto formal, urge uma observação relevante, já alertada pela assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça, qual seja: existem 10 resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça que tratam de criação ou de regulamentação dos atuais CAOPs no Ministério Público do Maranhão, cujas revogações somente poderiam ocorrer mediante ato do próprio Colégio de Procuradores, por força do princípio do paralelismo das formas. Atento a essa circunstância, o Procurador-Geral de Justiça encaminhou concomitantemente uma minuta de resolução que, além de visar alterar o artigo 5, corrigindo, o artigo 5 da Resolução 13/2003, CPM, visa revogar as respectivas resoluções constantes. Em outras palavras, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, imprescindível provação simultânea de 2 atos. É necessário que eu leia. Da minuta de ato regulamentar, produzido pela Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça, a qual pretende criar os 2 centros de apoio operacional aqui abordado, que dispõe sobre a organização dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Maranhão e apresenta os incisos 10 e 11 do artigo 53 do Ato Regulamentar, número 22/2020, GPGJ, que dispõe sobre regimento interno da Procuradoria-Geral de Justiça. 2. Da minuta da resolução, também produzida pela Assessoria Especial, a qual altera o caput e acrescenta o parágrafo único do artigo 5 da resolução, número 13/13, CPMP, que cria na estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça o Gabinete de Integração Operacional,
institui a Câmara de Coordenadores dos CAOPs e da outra providência, e revoga as resoluções que dispõem sobre a organização dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Maranhão, quais sejam as resoluções do CPMP número 02, 97, 03, 2001, 03, 2006, 09, 2010, 11, 2010, 8, 2011, 10, 2011, 12, 2013, 16, 2013, 34, 2016. Com efeito, CRI, que é a aprovação conjunta das citadas minutas, o órgão colegiado afastará da pretensão veiculada nesse processo administrativo qualquer empecilho de natureza formal. Por fim, cabe ressaltar que a medida proposta pela chefia do Ministério Público Estadual atende aos imperativos constitucionais da eficiência e da limitação de gastos públicos, eis que direcionada à otimização do serviço a ser prestado pelos órgãos de execução e de apoio, bem como evita a criação de novos cargos públicos, cumprindo, por conseguinte, os preceitos incertos nos artigos 37 e 169 da Constituição Federal e artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aqui embaixo está no rodapé a transcrição. Diante do exposto, considerando que as minutas de ato regulamentar e de resolução apresentam consentâneas com os preceitos e anseios institucionais, observando os aspectos formais e materiais, o princípio constitucional da eficiência, supremacia do interesse público, racionalização das despesas públicas, esta Procuradora de Justiça manifesta-se pela aprovação integral da minuta de ato regulamentar e da minuta de resolução elaborada pela assessoria especial e apresentadas pelo Procurador-Geral de Justiça. É assim que votamos. Muito bem. Obrigado, doutora Remédios. Nós precisamos adequar o nosso Ministério Público aos tempos atuais. Nós não podemos ficar por fora. Falando com o secretário das minorias, o doutor Francisco, o secretário do Estado, ele perguntou para mim, doutor, o senhor não tem interesse? Eu disse, lógico que o Ministério Público tem interesse de se adequar, se atualizar e tratar de todos. E é isto que eu estou fazendo. E o do júri, nós somos um dos únicos estados que não tinham ainda um CAOP do júri. Eu estou criando, pedindo a criação ao Colégio de Procuradores, pedi para a doutora Remédios, aí ela como relatora, e ela me deu total apoio nisso, e eu espero que o nosso Colégio de Procuradores também nos dê apoio. Alguém quer discutir a matéria ou quer votar logo? Eu só gostaria, porque eu não recebi o ato regulamentar. Nós vamos aprovar aqui a resolução, e o ato regulamentar eu não recebi. Estou sem... Foi encaminhado para a resolução. São os dois documentos? Deixa eu ver. Senhor presidente. Eu posso mandar para a senhora o ato regulamentar, se a senhora quiser votar. Seria bom primeiro fazer a leitura. Doutora Remédios, leia o ato regulamentar, que ela quer ler, a doutora. Leia o ato regulamentar aí para mim, por favor. Olha, sinceramente, aquela forma de remédio que eu lembro, eu já vi tanto, eu tenho da leitura. Hein? Ele foi eu acho que foi mandado para o TME. Eu tenho. Tem? Ato regulamentar número 20. Por favor, faça a leitura por mim, porque... Já foi? Foi mandado por e-mail. Não é brincadeira. Doutor Eduardo, a secretaria mandou para o e-mail de todos os procuradores do ato regulamentar número 20. Para mim não chegou.
a leitura aí, já que existe, então vamos proceder à leitura, se a secretária pudesse ler, para a gente só acompanhar. Está aqui, doutora Remédios. Também. Doutora Fátima, Vossa Excelência quer que leia, foi para todos os e-mails. Eu acabei de confirmar aqui com o doutor Antônio. Eu também acabei de confirmar que no meu só veio a minuta de resolução. Então, eu peço desculpa, da Vossa Excelência. leitura. Doutora Regina, a senhora pode ler, doutora? Ou doutora Marilé, Vossa Excelência está me secretariando, porque a doutora... Doutora Remédios, ela está com problema. Manda para o site mais Mariana. Por favor, não, leia aí, doutora, por favor. Quem que quer ler? A doutora relatora. Leia, então leia. Pronto. Se mandou. Hein? Aí, ela lê. Doutora Remédios, ela quer ler. Doutora Fátima. Cadê, doutora? Está confirmado, doutor. Está confirmado que foi para Vossa Excelência também. Alguém do seu gabinete não lhe passou. Mas eu pode estou ler. aqui e simplesmente a resolução. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas seria bom que fosse feita a leitura, até para a gente acompanhar. Olha, a minuta tem 7 folhas. Vocês querem que leia? Não, eu também não quero leitura. Foi para o meu e-mail. Eu não quero a leitura e tenho um compromisso. Doutora Fátima, Vossa Excelência, me desculpe, mas é porque tem muito procurador que já quer ir, porque tem outros compromissos. Eu mando para o gabinete de Vossa Excelência uma minuta dessa pronta agora. Certo? Tá bom, ok. Tá. Vamos votar? Vamos. Eu preciso adequar o nosso Ministério Público aos tempos atuais, gente. Eu não posso ficar com o senhor secretário de Estado, todo mundo cobrando do Ministério Público. A Defensoria já está na nossa frente com isso, e a gente para trás. Doutora Lise, como é que Vossa Excelência vota? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Carlos Jorge, como é que Vossa Excelência vota? Doutor Eduardo, eu, apesar de não ter compreendido por que a necessidade do CAOP do Tribunal do Júri, já que nós temos o CAOP criminal, o entendimento abrangeria toda essa atividade, mas eu vou acompanhar a relatora. Pode deixar registrado. Doutor Jorge, a minha maior querência do júri é porque os promotores do júri, eles têm muita coisa para fazer e o CAOP do criminal, ele não dá conta de tudo. Então, os próprios promotores me pediram para que fizesse isso pelos outros, como tem nos outros estados. É por isso que eu já tenho, inclusive, o doutor Sandro Lomato, que é um excelente promotor de justiça, que ele quer ser o nosso chefe do CAOP. Doutor Eduardo Daniel. Voto com a relatora. Doutora Sandra. Voto com a relatora. Doutor Joaquim Lobato. Acompanho integralmente o voto da relatoria. Doutora Marileia. Eu só queria te votar, Excelência, esclarecer que foi o ato e a minuta normal, viu? Para todos os colegas. Voto com a relatora. Doutora Maria Luísa. E acompanha a relatora. Doutora Temes. Acompanha a relatora integralmente. Doutora Sâmara. Acompanha a relatora. Doutora Maria de Fátima. Estou só aqui acabando de ler aqui, só insistindo, doutora Marileia, eu não recebi. O e-mail está aqui disponível para você. Eu estou mandando para Vossa Excelência. Eu já estou lendo aqui. Recebeu, né? Tá bom, doutora. Acabei de receber, estou acabando de ler. Vossa Excelência vai ler?
Estou fazendo aqui uma leitura dinâmica, rapidamente. Pois não. Eu acho que esse ato deveria ser lido pela relatora, tanto da minuta de resolução quanto esse. Doutora, mas foi mandado para todo mundo. Mas não dispensa a leitura em sessão. Dando aqui que não tem maiores, requer maiores investigações, eu acompanho aí a minuta, voto pela aprovação. Muito obrigado. Obrigada aí pela remessa. Doutor Teodoro. Acompanho integralmente a relatora, excelência. Doutora Regina Leite. Acompanho integralmente a relatora. Doutora Terezinha. Acompanho a relatora. Doutora Claudenilza. Relatora. Doutor Francisco. Co-relatora, senhor presidente. Doutora Domingas. Acompanho a relatora nas inteiras. Doutor Zé Henrique. Doutor Zé Henrique. 18 da minuta é uma breve observação, que é pertinente. O artigo 18 diz que ficam revogadas as resoluções CNMP de número 02, 03, não sei o quê. É que CNMP é Conselho Nacional do Ministério Público, então eu estou fazendo esta observação aqui para que se repare. Perfeito. Nós não podemos revogar resoluções do Conselho Nacional. Tá certo. E assim, essa observação, eu voto pela aprovação. Perfeito. Doutora Selene. Com a relatora. Doutor Raimundo Nonato. Senhor presidente, eu comungo também da preocupação do doutor Carlos Avelar em razão do Centro de Apoio Operacional Criminal. Mas acho que houve um estudo mais aprofundado pela assessoria de Vossa Excelência. Eu vou acompanhar a relatora. Perfeito. Doutor Krishnamurti. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Lígia. Voto com a relatora, excelência. Doutora Ana Lídia. Com a relatora, excelência. Doutor Iraci. Com a relatora. Oh, que bom, doutora parabéns aí. Remédia, a relatora. Doutor Bentes. Acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Não, tudo bem. Bom, não, tá certo. Alguém ainda tem mais algum assunto? A senhora secretária? A atuação da Selene, do bem. Excelente, eu só queria desejar um feliz Dia das Mães. Sim, eu vou desejar no final. Eu queria saber assunto relativo. Não, assunto não, senhora. Obrigada. Tá. Então, eu queria desejar a todas e a todos um bom final de semana, um Dia das Mães maravilhoso, e eu espero que todos nós tenhamos muita saúde. Eu quero comunicar que nós temos um promotor de justiça que está na UTI com Covid, mas eu estou tomando de conta dele. Promotor de justiça, doutor João Viana. Mas a esposa dele, eu estou direto em contato com ela, e ela me dizendo que ele já está saturando melhor e que, graças a Deus, o pulmão já está revertendo. Um menino novo, eu acho que não tem nem 35 anos de idade, mas essa nova cepa é horrível, e eu espero que todos nós não tiremos a máscara, por favor. Doutor Bentes, bote outra máscara. Vossa Excelência não usa máscara. Ontem mesmo eu fui lá no seu gabinete, Vossa Excelência não usa máscara. Por favor, doutor Bentes. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Bom dia.